Oi pessoal, tudo bom? Mais uma aula de redação aqui. Como a gente viu já nas últimas 3 aulas, essas últimas 3 aulas foram bem a base de como construir uma redação bem feita. Então agora o que eu queria fazer é dar uma retomada e ver o passo a passo do que você vai fazer no dia da prova. Porque assim, às vezes a gente meio, quando chega lá em banana, e assim, não tem por que embananar, porque vocês viram tudo que vocês têm que fazer e vocês vão dar conta com certeza. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que a gente vai fazer de passo a passo no dia da prova, de receber a proposta até a revisão final. A gente vai fazer um resumão do que a gente viu até agora. Antes mesmo de você começar a prova, coisas que são boas para você saber. Além de, antes da prova, lógico que você tem que estudar, igual vocês estudaram até agora nesse ano. Vocês foram nas aulas de gramática, foram na aula de redação, na aula de história, pegou conteúdo, sabe todas as coisas e é isso. Mas assim, essas são as coisas mais práticas que eu gostaria que vocês tivessem uma ideia antes de entrar na prova. Primeiro tenha noção do tempo que você gasta para fazer uma redação. Porque aí você pode se policiar e você não perde muito tempo de prova. Porque assim, às vezes a gente chega lá e aí você não tem noção de quanto tempo você gasta. Aí você senta lá e fala assim, vou fazer a redação primeiro. Aí você começa a escrever redação lindamente. Aí você gasta 3 horas para fazer a redação. E aí você não tem mais quase nada para fazer o caderno de questão. Então assim, tenha uma noção de quanto tempo você gasta. Porque assim, a redação vale mais pontos, mas você também tem que lembrar que o resto da prova existe, né? Então assim, tenha noção de quanto tempo você gasta para você não. Você vê que tá demorando muito, porque se você vê e fala assim, eu gasto 1h30 para fazer redação. E aí você vê lá que você chegou na hora, você já gastou 1 hora e você não começou a escrever ainda o texto. Aí você fala assim, pô, beleza, eu tenho que adiantar. Aí você vai se policiando. E outra coisa, tenha uma estratégia sua de prova. Não seja começar pelo começo da redação ou deixar ela por último, decida antes o que você vai fazer. Porque às vezes você não tem uma estratégia sua de prova, e você chega lá e fala, putz, e agora? Eu vou fazer antes ou depois? Eu vou começar, vou ver qual que é o tema e depois eu vou fazer, ou eu vou ver o caderno de questão antes. Então, assim, não existe uma estratégia melhor, mas assim, tenha o que você vai fazer antes de você entrar na prova. Que aí você vai falar assim, eu gasto 1h30 de prova, eu vou começar pela prova e depois vou fazer o caderno de questão. Ou eu gasto 2 horas para fazer redação, vou fazer primeiro o caderno e depois só que eu vou ver qual que é o tema da redação. Então, assim, só saber o que você tem, porque aí o que você vai fazer, porque aí você fica mais seguro na hora de você chegar lá e sentar e receber a prova, certo? Agora, recebendo a proposta de redação. Vamos lá, você sentou na cadeira, abriu lá e você viu a proposta. O que você vai fazer? Você vai ler, ver qual que é o tema e analisar os textos motivadores. Os textos motivadores, eles são bons porque você vai lembrando das coisas que você sabe sobre o tema. Você vai falando, putz, eu lembrei desse dado de geografia. Aí eu lembro que eu vi essa notícia no jornal. Aí eu lembro desse livro que conversa bem com esse tema. Aí você vai lembrando enquanto você lê os textos motivadores. E os textos motivadores, eles também podem ser usados poucos dados ou ideias como introdução ou como argumento. E é sem cópia para não zerar, viu? Gente, eu peço muita cautela com isso aqui. Porque assim, os textos motivadores, eles são muito bons, eles vão ter dados muito bons, mas se você usar muito, você vai zerar a prova, porque ele é uma das coisas que zera a prova. Então assim, eu deixo vocês usarem em uma frase, um dado ou um texto, ou uma ideia do texto. E não é cópia, gente, é falar com as suas palavras, certo? Então é assim, isso eu falo porque eu vou ter muita confiança em vocês. Vocês não vão fazer cópia de muitas coisas, porque senão vocês eram. A maioria dos professores nem fala que pode usar os textos motivadores, mas vocês podem. Vocês só não podem usar muito, porque senão vira cópia, certo? Então assim, se for usar, usa uma linha parafraseado com as suas palavras, certo? Guardem isso na sua cabeça. Então vamos lá. Próxima coisa. Você já leu, já viu os textos motivadores, já começou a pensar em umas ideias, e aí você vai pensar nas suas teses e argumentos, fazendo o que a gente chama de brainstorming, que é pegar todas essas coisas que você lembrou e ir anotando, lembrar, esse livro, essa reflexão, esse filósofo, e vai anotando. E aí, porque assim, as suas ideias vão vir e elas não vão vir numa ordem, né? Então você coloca num cantinho ali da folha para você ver o que você vai usar depois ou não. E aí, a partir desse brainstorming que você fez, você vai fazer o seu projeto de texto. Gente, o projeto de texto, ele é a coisa mais importante
do ponto de vista de conteúdo e de estrutura. Porque, assim, ele vai te dar, assim, tudo o que você precisa fazer para o conteúdo de estrutura. Eu recomendo muito que vocês façam, vocês gastam pouco tempo. E, assim, isso aqui muda a vida da pessoa quando faz isso, eu juro pra vocês. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essas ideias que você teve e vai tentar encaixar dentro desse introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Às vezes uma ideia sua vai ser boa para introdução. Aí você pensa assim, putz, eu lembrei da citação desse filósofo, vou colocar como introdução. Aí você coloca. Aí, vamos lá, vamos ver o projeto de texto, o que a gente vai fazer. A gente vai escolher a introdução e depois você põe qual que é a sua tese. E aí você vai pensar assim, putz, no Enem é muito bom porque a sua tese ela vai ter que ser muito relacionada à pergunta que eles colocam lá em negrito no final. Que aí você vai ter que responder a sua pergunta com a sua tese, certo? Então é isso que vai ser sua tese, é aquela pergunta respondida. E aí você vai ter que procurar naquela sua listinha de coisas que você lembrou, o que você vai colocar de argumento primário e o que você vai colocar de argumento secundário. Então vamos lá, um exemplo bem tosco para vocês entenderem melhor a hierarquia dos argumentos. Qual que é a sua tese? A minha tese é que eu não gosto do Joãozinho. Aí seu argumento primário vai ser assim, eu não gosto do Joãozinho porque ele é muito chato. Aí você vai colocar como argumento secundário. Você vai ter que explicar por que o Joãozinho é muito chato. Falar assim, ele é muito chato porque ele brigou com a fulana. E aí como argumento secundário, segundo argumento secundário. E ele também é muito chato porque ele roubou meu lápis, entendeu? Então, assim, você entende que o argumento primário que você não gosta, a sua tese é que você não gosta do Joãozinho, e o argumento primário é que você não gosta do Joãozinho porque ele é malvado. Então, assim, o argumento primário ele vai responder a sua tese. E os argumentos secundários eles vão responder ao seu argumento primário. Então é muito importante que vocês mantenham essa hierarquia, porque se você não manter essa hierarquia, vai começar a virar um fluxo de consciência, vários argumentos jogados, e a estrutura se perde. Aí pode virar até um artigo de opinião, que é um outro tipo de texto. Então é muito importante que vocês mantenham essa estrutura de argumentação, certo? Eu espero que esse exemplo tenha sido não muito tosco e tenha dado para entender, né? É isso. Aí você terminou de escrever todas as coisas que você lembrou no desenvolvimento, aí você vai para a conclusão, né? Na conclusão, você vai ter que ver basicamente qual vai ser sua proposta de intervenção. Que você vai ter que dividir em quem, o que, de que forma e para quê. O recomendado é que vocês façam 2 propostas de intervenção, certo? Mas, se for para fazer 2 meia boca, não faça uma só completa. Porque aí você vai colocar quem, o que, de que forma, pra quê. Ótimo, você fez uma completa, já tá ótimo, gente. Aí se você conseguir fazer uma segunda, ótimo também. Mas assim, faça pelo menos uma completa, porque senão fica muito complicado dele te dar nota da proposta de intervenção. E vamos lembrar que a proposta de intervenção vale 200 pontos só ela, né? Então é isso. E agora quando você vai escrever, você já tem a estrutura na sua cabeça, que é isso aqui, basicamente. Você tem o projeto de texto e você sabe o que você vai fazer. Porque você já vai ter feito isso, vocês vão ter me enviado pelo menos uma redação seguindo esse modelo. E tá tudo pronto, gente. Você montando as suas ideias ali, a sua redação tá pronta. Porque aí você só vai ter que pensar que jeito você vai colocar lá com um português bonito. Entendeu? Então o que você vai fazer? Título, vai ter introdução, vai ter a minha tese, tarará, tarará, acabou o primeiro parágrafo. Aí você vai colocar o seu argumento primário aqui e vai explicar, ele vai explicar o argumento primário por A e B. É a mesma coisa no Y. E aí no último parágrafo de conclusão, você vai retomar a sua tese, falar em que ponto você quis chegar com isso tudo que você falou. E aí você vai mudar as propostas de intervenção com quem, o que, de que maneira e por quê. E dessa forma chegaremos a um ideal maior. Aí você coloca mais uma linha de ideal maior, certo? Então vamos lá, escrevendo. O que você vai fazer? Você vai seguir o projeto de texto, porque aí tá pronto. Gente, agora quando você começar a escrever, você não vai mudar mais nada de conteúdo. Você vai pensar só no jeito, na forma que você vai colocar isso lá, certo? Então vamos lá. Por isso que é tão importante o projeto de texto, porque a partir dele você fez a sua redação, tá tudo lá, você só vai pensar na forma, isso é muito importante. Então vamos lá.
Título, pôr ou não pôr. É bom saber que o título não é obrigatório, então se você não está inspirado, não põe título. E outra coisa, se você estiver muito inspirado também, quiser ser muito criativo, não põe o título. Porque o título ele pode ser colocado desde que ele não seja muito criativo, porque a dissertação é um texto sério, é um texto seco, você não pode ficar inventando muita moda. Um exemplo bom de título é a sua tese, certo? Então, igual quando aquela redação da intolerância religiosa, você vai falar assim, sua tese era que a intolerância religiosa persiste desde 1500. Quando no Brasil persiste desde 1500, quando o Cabral chegou aqui. Então você vai colocar lá de título: a intolerância religiosa persiste desde 1500. Isso é um ótimo título. Você não inventou muita moda, você pôs só a sua tese. Isso é ótimo. Agora não invente muita moda no texto, porque você pode perder ponto, certo? Outras diquinhas. Tente usar todas as linhas. Não é escrever até a última linha, escrever qualquer coisa até o final. Mas é assim, se programe com parágrafos de um tamanho que eles cheguem até o final e use mais ou menos todas as linhas. Pode sobrar uma, duas, três, mas assim, tente usar todas as linhas, porque elas são preciosas. Outra coisa, no título, se você pôr título, usa a linha e não pula uma linha para escrever, já escreve logo embaixo, porque as linhas são muito importantes, muito preciosas. Se programa para fazer os parágrafos de tamanho similar, né? Não é assim, todos tem que ter X linhas. Você vai fazer um parágrafo de 6 linhas, aí você faz um parágrafo de 8, aí você faz um de 7, entendeu? Então você vai se programando ali para fazer parágrafos de tamanhos similares, para manter a forma e a estrutura, né? Outra coisa, isso aqui é muito importante para vocês, porque assim, ele é um guia ótimo para fazer a gente ser conciso e direto, e fazer um texto assim, coeso e direto. Muito bom. Você vai usar uma frase para cada parte do texto. Se escrever um argumento primário, você vai escrever ele em uma frase. Argumento secundário, em uma frase. Retomada de tese, em uma frase. Retomada de tese, que é aquela primeira frase da conclusão, né? Aí, cada proposta de intervenção, você vai escrever em uma frase. Proposta de intervenção 1 e 2. E, por fim, uma frase para o ideal maior. Tirando o parágrafo de introdução, que você vai escrever, dependendo ali, eu não sei o que você vai escrever sobre a sua introdução, né? Aí você divide do jeito que você achar melhor. Tirando o parágrafo de introdução, tudo você faz uma frase para cada parte. Porque desse jeito você se obriga a ser direto e ser conciso. Isso é muito bom para a fluência do texto, certo? E agora coisas mais práticas assim, não fuja do tema porque zera a sua redação. Seja bem adira. Fique bem próximo, melhor. Fique bem próximo do tema. E também não respeite os direitos humanos. Se você desrespeitar os direitos humanos hoje no Enem, você não vai zerar mais sua redação igual antigamente. Porém, você pode perder 200 pontos de conteúdo. Porque uma pessoa que desrespeita os direitos humanos não tem argumentos muito bons, né? Porque, assim, o respeito pelos direitos humanos é o mínimo que uma pessoa tem. Então, assim, uma pessoa que desrespeita os direitos humanos está usando de argumentos falhos. Então, ele pode perder muito ponto de conteúdo. Então, assim, respeite os direitos humanos, certo, gente? Isso é muito importante. Tanto na vida, né? Quanto na redação do Enem. Beleza. Aí você escreveu tudo, seu texto tá lá, a caneta, você tá pronto para entregar. Mas você não vai entregar, você vai respirar, vai falar assim, agora eu vou ler tudo e vou procurar os meus erros. Agora o que você vai fazer? Revisão com carinho, revisão somente do português. Essa hora você já não vai mudar mais nada de conteúdo, porque você já escreveu tudo, já tá tudo a caneta, você não vai conseguir apagar mais. O que tá de conteúdo, você larga a mão, esquece o conteúdo, já tá feito. Agora o que você vai ver é português. Então você vai com calma, você vai procurar os seus erros. Uma coisa boa para você saber antes da prova também é saber quais são os seus erros mais frequentes, porque na hora lá não vai dar tempo de você procurar todos os tipos de erros possíveis. Então você tem que focar nos que você erra mais e manda bala. Igual eu errava muito crase quando eu fazia a redação da Enem, né? Então o que eu fazia? Terminava e ia direto para crase. E via se todos os As estavam craseados. Procurava todos os As um por um. Também eu errava muito. O que era? Acho que era concordância, porque eu escrevia igual a aula passada, que eu escrevia
escreveu muitas coisas compridas, aí você embanana, você esquece que você tá falando do sujeito feminino, você põe masculino. Então, assim, você vai vendo que você erra mais e você vai focar nesses erros, certo? E aí, depois que você fez tudo isso, você vai ficar feliz, porque cada errinho que você pegou, você vai ter ganhado, sei lá, 20 pontinhos a mais, 40 pontinhos a mais. Então aqui é a hora de você garimpar os pontos. Que cada errinho que você vai tirando é mais um ponto que você vai ganhando, gente. Então, assim, sejam muito cuidadosos nessa revisão, certo? E aí, depois disso, você vai entregar o seu texto e ser feliz, gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham aprendido. E eu quero muito, gente, muito mesmo. Quem não me entregou o texto na aula passada, entrega agora, porque assim, é muito importante que vocês treinem isso, até para vocês treinarem o tempo, para vocês treinarem como eu fazer o projeto de texto, porque assim, essas coisas são muito importantes para vocês lá na frente, no dia da prova, né? Que tá chegando. É isso, pessoal. Muito boa escrita aí para vocês e até a aula que vem.